A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com você, com a tua casa, com a tua família? Este é o programa Crescendo em Graça, chegando nesta sexta-feira à noite, dia 24 de outubro de 2025. Sim, senhores, pela bondade do Senhor, estamos juntos em mais uma sexta-feira à noite. Outubro está indo embora, hein? Não acabou ainda. Deus pode te surpreender nos dias que restam deste mês. Programa Crescendo em Graça está só começando. Nos próximos 30 minutos nós estaremos juntos. Você está me acompanhando de onde? É através da TV Cidade, canal 47.1. É através do Facebook, do YouTube. Se você estiver nas mídias sociais, faz o seguinte: no YouTube deixa o seu like, pegue o link, mande para os seus contatos. Se você está no Facebook comigo, compartilhe, vamos alcançar vidas. O programa é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão Atos, com sede localizada na Rua Eugênio Conturato, número 400, Vila Isolina, em Ibitinga, São Paulo. É chegada a hora de nós recebermos os nossos talentos locais, talentos estes que o Senhor tem usado poderosamente no nosso meio. Ouçamos e sejamos abençoados. Levanta a mão só quem quer subir. Quantos desejam ir para Nova Jerusalém? E eu quero contar uma visão, pastor, que eu tive, e eu vou contar. Se você não crê, escuta, é maior. E quando eu chegar no céu, o rosto do meu Deus eu quero ver. E quando eu chegar lá em Israel, eu quero abraçar o dono do céu. E quando eu subir acima das nuvens, o grande Deus irá me conduzir até a mesa da Santa Ceia, que lá ele vai me servir. E quando eu chegar no trono de Deus, o mesmo Deus irá me julgar. Ao ver as obras que eu fiz, o céu inteiro ele vai me apresentar. Desse lado aqui, tu pode prosseguir. Do lado de lá, você pode marchar. Aqui na minha frente, tu pode, vai. O céu é teu, 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 é teu. O céu é teu, o céu é teu, o céu é teu. E eu vou cantar assim: Santo. Imagine o coral, todos nós iremos cantar. Redenção. Vai, imagine o coral, todos nós iremos cantar. Nós iremos cantar. Levanta a mão assim. Eu já vou encerrar, mas tem uma glória aqui nesta casa de oração. E eu quero subir para o céu. Quantos querem subir para o céu? Agora eu quero te perguntar, pastor, como que eu vou louvar outros deuses, pastor? Sendo que Deus me curou de uma doença incurável. Ele me curou de uma mãe da depressão. Ele tirou meus pais da lama do pecado. E eu quero perguntar para vocês nessa noite: por que e para que eu vou adorar a outros deuses? Me perdoa, irmão, mas a minha vida é dele, a minha casa é dele, o ministério é dele, é tudo 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 dele. Então levante as suas mãos para declarar. Si menor,
Senhor, não vou dividir. Adore a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. O que não há no meu. Prefiro ser vai, Senhor, porque a minha adoração, o meu coração, eu vivo só pra ti. Até prefiro ser aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas vergonhas e debaixo de suas asas. Vocês, eu não temo espanto noturno, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos, direita, esquerda, se eu for fiel, vai, ele me arranja. Senhor, não vou dividir. Vivo só pra ti, não abro mão. Ei, batera, ei, levanta a mão pra encerrar. Seja curado, seja renovado. Todo enterro hoje está sendo cancelado. Obra feita contra tua família e tua casa. Projetos do inferno estão sendo hoje quebrados. Laço de morte cai por terra agora. Ei, toda maldição foi quebrada lá na cruz. Receba, 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 receba. Seja curado, seja renovado. Toda macumbaria tá caindo por terra, tá caindo por terra, tá caindo por terra. Oh, vai, laço de dor, toda enfermidade, toda maldição. Diga assim: milagres, viverei milagres, cantarei. Oh, o Deus, porque só Deus faz milagre. Só quem vai viver milagre abre a boca pra adorar. Amém. No programa Crescendo em Graça, é chegada a hora de recebermos a palavra de Deus. Os céus têm uma palavra para o nosso coração, uma palavra que vem como resposta para tudo que você tem passado, para tudo que você tem vivido. Se prepare, porque Deus vai falar conosco. Eu quero pensar com vocês um texto bíblico. Primeiro livro de Samuel, capítulo 6, verso de número 13. Obrigado. Glórias a Deus. Baixa um pouquinho, muito alto. 1 Samuel, capítulo 6, verso 13. Obrigado. Primeiro livro de Samuel, capítulo 6, verso 13. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 6, verso 13. Quem encontrou, diga amém. E andava os de Bet-Semes, fazendo a cega do trigo no vale.
levantando os olhos, viram a arca, e vendo, se alegraram. E vendo, e o carro veio ao campo de Josué, o betsemita, e parou ali onde havia uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam os objetos de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa. Por Asdod, uma; por Gaza, outra; por Ascalon, outra; por Gade, outra; por Ecom, outra. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortificadas até as aldeias e até Abel. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o betsemita. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia subsistir perante este santo Senhor Deus? E a quem subirá de nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Queriate-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós. Então vieram os homens de Queriate-Jearim e levaram a arca do Senhor, e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram a Eleazar seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Verso 2: e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Queriate-Jearim, e tantos dias se passaram, que até chegaram 20 anos, e lá lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. E todos digam amém. Quero pensar com vocês uma mensagem sobre o seguinte tema: resgatando o temor. Repita comigo: resgatando o temor. Amados e queridos irmãos, igreja do Senhor, o texto que nós acabamos de ler retrata uma época muito complexa da história do povo de Israel. Esse povo estava vivendo uma vida distante da glória que em outro tempo eles tanto ansiavam, que eles tanto desejavam. Esta glória que por muito fora manifesta na vida deste povo, agora não está mais entre eles. É interessante ressaltar que a causa maior da glória ter ido embora é que o povo deixou de temer a Deus. O povo deixou de temer a... Toda vez que o temor vai embora, a glória de Deus desaparece. É interessante, no dia de hoje eu estava no meu momento com Deus, no meu devocional. Sempre eu tiro as tardes de domingo para estar com Deus. E eu vou ser sincero com você, eu sinto saudade do tempo em que o povo de Deus temia a Deus. Tempo em que o povo de Deus temia a Deus de tal forma que temia, e não só temia, ele tremia na presença do seu Deus. Os dias atuais são dias tão complexos que hoje em dia nós não estamos mais ouvindo mensagens de conserto. Parece que o Deus que tem se manifestado para a minha geração é um Deus que aceita todos,
que aceita todos e de toda forma e de toda maneira. Vinde como estais, permaneça como estais. É um Deus que tem manifestado o seu amor, a sua misericórdia, mas nunca o seu juízo. É um Deus que manifesta a sua compaixão, a sua longanimidade, mas nunca a sua disciplina. Este Deus que tem sido pregado no século 21, precisamente para esta geração, é um Deus que jamais espreita, é um Deus que jamais corrige, é um Deus que jamais exorta. Ei, já há lugares por aí que é proibido mensagens de exortação, há lugares por aí que já não pode mais pregar sobre juízo, sobre castigo divino, sobre tratamento de Deus. Estão pervertendo a palavra de Deus, que ela não muda, ela foi ontem, é hoje e amanhã. Por quê? Porque estão apresentando um Deus que as pessoas podem se relacionar com eles de qualquer jeito. Um Deus que você pode entrar no culto à noite para adorar a Deus, mas na segunda você já não está mais cantando eu sou tua casa, entra. Amanhã você está cantando o sertanejo universitário, está cantando a pisadinha, está cantando o shot. Esse Deus não é o Deus que se revelou para o povo de Israel. Este Deus não é o Deus da igreja. O Deus da igreja tem ciúme de você. O Deus da igreja tem ciúme de mim. O Deus da igreja, ele é assim: ou você se entrega por tudo, ou para ele não vai ter vez, porque Deus não aceita te dividir com ninguém. O Deus que nós acabamos de ler vai tratar a respeito de um dos objetos mais importantes da história de Israel. Eu estou falando da Arca da Aliança, o caixote do ciúme, a Arca do Concerto. Esta arca que não era a criação de Moisés. Moisés criou esta arca com um propósito segundo o que Deus lhe determinou. Quando Deus disse para Moisés criar o tabernáculo, que seria uma espécie de templo, que seria um templo ambulante, andaria, viajaria pelo deserto. Deus deu a Moisés todos os utensílios, dentre os tais, o principal deles era a arca. A arca seria o instrumento mais sagrado que haveria no tabernáculo. A arca era um caixote feito de madeira, o qual seria revestido de ouro. Dentro da arca tinha 3 tipos de coisa. Primeiro, a vara de Arão que floresceu. Segundo, o maná que Deus enviava para o povo no deserto. E terceiro, havia as 2 tábuas, os 10 mandamentos. Sobre a arca tinha uma tampa chamada de propiciatório. E sobre aquela tampa chamada propiciatório havia a imagem de 2 querubins, um olhando para o outro, um olhando para o... As asas de ambos, me ajuda no retorno, mexer no microfone, misericórdia. As asas dos anjos, elas tocavam ponta com ponta, uma na outra. E ali no meio havia, no meio deles, uma vaga. Havia no meio deles um espaço. E este espaço era onde Deus se manifestava. Era onde Deus... Quando Deus se manifestava ali, Deus orientava, Deus consolava, Deus revelava, Deus dirigia, mas Deus corrigia, mas Deus disciplinava, mas Deus tratava, mas Deus, eita, eu digo ou não digo? Mas Deus mexia. A arca se tornou um objeto tão apaixonante que para o povo de Israel a arca era como se fosse a presença do próprio Deus. A arca era a garantia de Deus estar com eles. É tanto certo isto, que a arca era o símbolo das conquistas. Quando o povo foi atravessar o Jordão, quem ia na frente? A arca. Quando o povo invadiu Jericó, quem estava na frente? A arca. Com a arca, o povo de Deus não perdia. Com a arca, o povo de Deus não. A arca simbolizava a glória de Deus no meio do povo. Mas o tempo passou, meu caro presbítero irmão Marcos.
A Bíblia vai dizer que os dias são os dias em que o povo não está mais perambulando pelo deserto. Eles estão vivendo a promessa. Eles estão vivendo Aí é que está o problema. Sabe por quê? Quando a promessa se cumpre, a gente relaxa. Quando a promessa se cumpre, a gente abaixa a guarda. Quando a promessa se cumpre, a gente não ora mais, não jejua mais, não santifica. Eita, eu digo ou não digo? Eu conheço crente, irmão, que antes de Deus levantar ele lá fora, não perdia um culto. Eu conheço crente que antes de Deus abençoar lá fora, profissionalmente, financeiramente, empresarialmente, chorava de madrugada nas orações, subia no monte com a gente, fazia propósito, convocava e me desafiava para jejuns semanais. Mas sabe o que acontece? A promessa chegou e eles baixaram a guarda. A promessa chegou e eles baixaram a cabeça. Quer ouvir Deus? Lá vai. Cuidado, o Deus que faz promessa cumpre promessa, mas cuidado para que quando a promessa não se cumprir, você não se torne alguém distante de Deus. A Bíblia diz que os sacerdotes do tempo da arca, o tempo da superficialidade, era Ofni e Finéias. O templo estava em Siló, e esses homens não eram homens de Deus. O povo vinha para o templo, tinha urgias na porta do templo. Irmão, quando a superficialidade toma conta da igreja, os escândalos começam a aparecer. Quando a vida de aparência toma o lugar da vida da glória, pecado passa a ser normal, conduta passa a ser erebarg, farg, serg, nahal. Condutas passam a ser normatizadas. A Bíblia diz que aqueles dias eram tão terríveis que havia gente ali que fazia urgias nas portas do templo. Mas enquanto alguém desprezava, tinha uma criança, o nome dele é Samuel. Samuel era filho de Eucana e de Ana, aquele que Ana prometera que se Deus desse, ela devotaria a Deus por todos os dias. Sabe aonde essa criança estava? Pergunte aonde? No templo. Sabe aonde ficava a arca? No quarto de Samuel. E sabe o que a Bíblia diz? Que enquanto os sacerdotes estavam desviados lá fora, fazendo bagunça, Samuel crescia em estatura, em conhecimento e na graça de Deus. Sabe por quê? Eita, lá vai. Porque quem está perto da arca cresce. Eita, quem está perto da arca, meu irmão, tem graça, tem unção, tem virtude. Quem está perto da arca não troca a unção por palavra, por filosofia, por ideologia. Ele pode ter letra, ele pode ter conhecimento, mas tem uma coisa que sobressai na vida dele. Sabe o que é? A graça de Deus. Samuel crescia, por quê? Porque a arca estava no quarto de Samuel. Ele crescia em estatura, em conhecimento e em graça. O povo estava distante de Deus. Certo dia, uma grande luta se levantou. Uma grande luta se lê? Sabe quando é, irmão, que a gente descobre a superficialidade do crente? Pergunte quando? Quando a luta se levanta. Eu digo ou não digo? Você sabe quando é que aquele povo se lembrou da arca? Pergunte quando? Quando eles começaram a perder a luta. Tem gente que só lembra do altar, só lembra da igreja, só lembra de propósito. Eita, eu vou falar. Eu vou entrar. Olha, ontem eu disse que a corda era curta, o balde era pequeno. Hoje eu trouxe uma corda de 2 metros, tá? Para pegar água lá no fundo. Eu vou dizer, tem gente que a gente só vê ele na hora que ele está perdendo. A gente só vê a cara dele na hora que a luta chegou, na hora que a batalha está sendo perdida. Tem gente que só manda mensagem para a gente perguntando se tem oração no monte. E ele sabe, faz 10 anos que eu subo o monte toda semana. Mas tem gente que só manda mensagem para a gente quando a luta está sendo perdida, quando a batalha está sendo perdida. Por quê? Porque acostumou a ficar na superficialidade. Ofni e Finéias foram lá, pegaram a arca e levaram para o meio da batalha.
A guerra era contra os filisteus. Quando os filisteus olharam aquilo, eles disseram: perdemos. Não vamos correr porque não dá tempo de correr. Por quê? Porque os filisteus, irmão, estavam acostumados a saber que quando a arca vinha para o meio da luta, era Deus presente. Só que aquele dia Deus não foi. A arca era só um amuleto. Sabe por que Deus não foi? Pergunte por quê. Porque a gente tem hora que só lembra de Deus na hora da luta. E se eu te disser que vai ter luta que você vai convocar Deus e Deus não vai? Vai ter luta que você vai abrir a Bíblia no Salmo 91 e Deus não vai. Vai ter deserto que você vai fazer culto convocando a Deus e Deus não vai. Vai desligar a Netflix depois de tantos anos, a Globoplay depois de tantos anos, o Disney Play, Disney Plus, sei lá, depois de tantos anos, e Deus não vai. Por quê? Porque Deus está cansado de você lembrar dele só na hora da luta. Deus, eita, eu digo ou não digo? Deus está cansado de Jeremicalabaia Sergue Nagal. Meu Deus, elevargue sergue nagai. Deus está dizendo: eu estou cansado de ver o meu povo buscar minha presença na hora que aperta, na hora que o chicote estrala. Eu não quero ter. Eita, Deus está falando com alguém aqui: chega de relacionamento só na hora do aperto, só na hora da angústia, só na hora da tribulação. Deus está dizendo: eu quero você na hora da festa, na hora da alegria, na hora da vitória. Eu quero você por inteiro. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aí esta casa e esta família reunida em mais uma oportunidade. Senhor, Tu conheces todos os embates, todas as pelejas, todas as agonias, todas as dores, todas as tormentas. Vai de encontro a esta casa, a este lar, a esta família, a este filho, a esta filha. Intervém neste estado, nesta situação, nessa circunstância. Opera, pois, agora o Teu favor, a Tua graça, a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Muitíssimo obrigado a você pelo carinho da audiência, pela companhia. Quero apenas reforçar o convite que está sendo feito através aqui do GC ao longo do nosso programa. Neste final de semana acontece o 9º Comadma, Confraternização Geral de Mocidades da Assembleia de Deus Missão Atos. É o Congresso Geral de Jovens. Sábado, 19 horas, domingo, 18h30. 2 noites para as novas experiências. Na feita, 2 grandes profetas de Deus para a nossa geração, ministrando a palavra. No sábado, 19 horas, o pastor Tiago Lourenço, vindo ali do Rio de Janeiro. E no domingo, às 18h30, o pastor Rogério Araújo. O louvor você já sabe, né? Fica por conta do Ministério de Louvor Local, Lugar Secreto, e cantores convidados, como por exemplo, Samuel Tairone, esse jovem muito conhecido, que ficou conhecido aí através do programa do Raul Gil, e também da cantora Steph Alves. Esteja conosco, sábado 19 horas, domingo 18h30, é um trabalho para todos, um lindo congresso, aberto para todas as idades, noites de novas experiências e claro, eu espero você. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão Atos, Rua Eugênio Conturato, número 400, Vila Isolina, em Ibitinga, São Paulo. Deus abençoe você, tua casa, tua família. Um forte abraço e até o próximo programa Crescendo em Graça, claro, permitindo Deus. Até lá. Que tá aí, consigo mesmo razoando. Eu vou, não vou, faço, não faço. Eu tô ficando velho, o tempo tá passando. Eu tive um tempo que eu poderia, tinha mais vigor. Eu sou notícia de Deus